Mas, antes de encerrar o bloco, doutor, ainda falando sobre a questão do direito, o senhor também trabalha com assessoria jurídica para igrejas. Sim, eu tenho clientes e igrejas, exatamente. Então, por exemplo, se uma igreja, você pastor que está nos assistindo e que talvez ainda não tenha estatuto, não tenha CNPJ de sua igreja, se ele procurar o senhor consegue dar personalidade jurídica para a igreja? Sim, nós temos esse tipo de trabalho porque a minha esposa ela é contadora, então a questão do estatuto, ele é o próprio advogado que elabora, né? Isso é em cartório, e o CNPJ é algo à parte que é lá na Receita Federal. Só que há um folclore aí que as pessoas dizem, eu vou eu mesmo fazer o estatuto e não vou pagar advogado para sair mais barato. É impossível registrar um estatuto sem assinatura do advogado. E é recomendável para um estatuto de uma igreja evangélica, é recomendável que seja um advogado cristão que entende o que é necessário para a proteção e para a legislação das igrejas. Porque se você pegar um advogado, por exemplo, sem desmerecer as demais áreas, mas você pega um advogado criminalista, você pega um advogado tributário, você pega um advogado civil de divórcios e partilhas e pede para fazer um estatuto da igreja. Ele vai olhar um modelo ali na legislação e vai aplicar ali algo básico. Sim. Ou senão você vai levar o seu estatuto pronto, ele vai assinar. Mas ele não tem aquela expertise de não ter a vivência nas igrejas evangélicas e também saber o que é a necessidade para a proteção jurídica e legal dos pastores. Estou pegando um gancho aí no que falaste a respeito de advogados aí não muito honestos, que tu comentou. Já foi feita uma pesquisa pela OAB, já nacional, e foi constatado que, em questão do Brasil, isso não chega a 2%. Advogados que simplesmente tiveram a má condutas, eles são excluídos da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Mas, infelizmente, pela estatística, então, mais de 98% dos advogados são honestos e trabalham de forma séria e correta, mas por causa de menos de 2% acaba queimando a classe e, na questão aí, digamos assim, do dito popular, eles acham, olha, o advogado lá fez tal coisa, o advogado lá teve um desvio de conduta, e as pessoas acabam achando que toda a classe é assim. Graças a Deus que os meus clientes que eu tenho são clientes que um indica para outro, que um indica para outro, que um indica para outro, e não há necessidade, digamos assim, de eu fazer essa procura. Graças a Deus, hoje o escritório Grote Advocacia, nós temos uma demanda. Queremos crescer ainda mais, sim, mas nós temos uma demanda aí que são de indicações, tanto na questão das igrejas, como a questão trabalhista, como a questão civil, a questão de inventários e partilhas, né, contratos, que são indicados por outros clientes. E sempre quando eu converso com eles, eu digo, olha, porque eu sou da área conciliadora, né, gosto de fazer acordo, e já não é o futuro. O futuro da advocacia é a conciliação. Não. A advocacia já vem caminhando para isso antes da pandemia. Então, o perfil de advogado conflituoso é um perfil que não está sendo aprovado pelo judiciário. É um perfil ultrapassado, aquele advogado conflitante. Principalmente o advogado trabalhista. Ele é algo conciliador. Ele conversa com o cliente, ele conversa com a outra parte e diz... Pretendes fazer um acordo? Quanto tu pretende ganhar nessa ação? Para mim, se me pagar X, tá bom. O advogado trabalhista entra em contato com o empregador e diz, olha, meu cliente propõe um acordo. E ali começam as negociações, tudo na paz e na tranquilidade. Se faz parcelamentos, o cliente fica contente, o devedor fica contente e é mais célere, é mais rápido do que levar na questão judicial. Mas a tua pergunta... Só fechando a questão dos advogados que possa ter acontecido algum de desvio de conduta, isso é menos de 2% em todo o Brasil. Perfeito. Né? E mais de 98% são advogados honestos. Então há essa lenda aí que no passado os advogados faziam isso, faziam aquilo. Hoje não é possível, ainda que um advogado queira ser desonesto, não há possibilidade, porque quando eu ingresso com uma ação, a primeira coisa que eu faço, eu dou o número do processo para o meu cliente se ele quiser pesquisar com outro advogado. Então hoje tu entra na internet e tu vê
como está se dando tá se dando a questão do processo. Então, a confiança com o advogado é fundamental, porque quando tu assina uma procuração com o advogado, simbolicamente o advogado passa a ser aquela pessoa, representando aquela pessoa no judiciário. Acaba sendo a voz daquela pessoa, o defensor. Então precisa a confiança. Então, geralmente, o ideal é procurar um profissional da área que se busca que seja indicado, que já prestou um trabalho para o seu parente, para o seu amigo, para o seu conhecido, tira referências a respeito dele, e presta o serviço. Com a questão, a tua pergunta a questão religiosa, a importância de se fazer um estatuto para uma igreja, porque nós estamos vivendo numa época de intolerância religiosa, de crimes religiosos, que a lei não protege quem anda clandestino e ilegal. Por exemplo, digamos, um cristão, ele pode chegar ali ali em Porto Alegre, ali na esquina Democrática, abrir a Bíblia e dizer que tal pessoa, se cometer pecado, vai para o inferno. Vai para o inferno é o que a Bíblia diz. Tá em pecado, não tem comunhão com Deus, vai para o inferno. Se essa pessoa é membro de uma igreja regular, com CNPJ, com estatuto, a lei protege essa pessoa, a Constituição protege da liberdade religiosa e da crença nos livros sagrados, conforme o que está no estatuto. Mas agora, se está lá na esquina Democrática, alguém gritando em alto tom que as pessoas vão para o inferno, que tal religião não é boa, e a igreja dele não está regularizada, essa pessoa, 99% de que se ela tiver um processo contra ela, ela vai presa. Isso acontece. Porque a lei protege quem está regularizado, mas não é que vão regularizar uma igreja, criar um estatuto, isso vai ser um escudo para ela atacar as outras religiões e atacar as outras pessoas. Então, por isso que tem que ficar muito bem elaborado o estatuto sobre qual é a crença. Por quê? Porque quando você vai falar que uma pessoa pode estar em pecado e vai para o inferno, isso tem que estar na declaração de fé bem fundamentada e tem que estar no estatuto. Também isso não é, digamos assim, repetindo, isso não é, digamos, um escudo para que a pessoa saia ofendendo, a pessoa saia discriminando e a pessoa saia cometendo crimes de crimes religiosos, digamos assim, né, de intolerância religiosa. Existe digamos assim, um bom senso para isso dentro do que está fundamentado. Agora, se uma pessoa de uma outra religião se vê ofendida e entra com processo contra aquele pastor, contra aquele pregador, quando tiverem, mediante o Ministério Público, o promotor ele vai olhar o estatuto. Aqui tem um CNPJ, o estatuto diz que quem não fizer isso, não fizer aquilo, vai para o inferno. É a crença dele. E a Constituição protege. Mas a Constituição protege uma crença regularizada. Então nós estamos numa década aí bastante complicada aí, né? Há excessos de ambos os lados, digamos assim. Há excessos tanto dos evangélicos, com a intolerância religiosa e desrespeito a pessoas de outras religiões, e há excesso também de pessoas de outras religiões querendo processar porque está falando alto, porque diz que vai para o inferno, porque não acredita na religião dele. Então tudo isso tem que ter um bom senso, tem que ter uma boa base jurídica, que é o estatuto que vai ser bem costurado. Eu não vou aqui dar uma aula do estatuto, do que precisa ir no estatuto, o que precisa constar, porque o tempo não nos permite. Mas basicamente é possível esclarecer que toda a crença evangélica, tudo que é pregado e ensinado, e a doutrina, ela deve estar no seu regulamento interno, deve estar na sua declaração de fé e deve estar no estatuto. Porque o estatuto é a lei da igreja, mas o estatuto tem que estar em consonância com a Constituição Federal e com o Código Civil Brasileiro e com a legislação vigente. E isso só um advogado que, ao meu ver, que seja religioso, ele é mais apto. Um advogado que é cristão, que é evangélico, ele é mais apto do que aquele que nunca entrou numa igreja para
cuidar dessa situação, porque não é nada, é a vida do membro, é a vida do pastor, e a pessoa pode acabar sendo até presa se acabar falando bobagem aí na mídia, como já aconteceu. Sim. Já aconteceu de pastores falarem situações aí na mídia, no YouTube, foram para o processo, nada no estatuto, foram presos. Aí eles dizem que é coisa do capeta, que é o inimigo, que é perseguição. Não. É falta do acompanhamento jurídico, perfeito, é falta de bom senso e falta do entendimento. Mas aí o que eles querem? Eles não querem pagar um advogado que seja especialista nessa área, que estudou, que sabe o que pode proteger ele. Não, deixa que eu faça e vou pagar só para ele assinar lá para mim. Aí ele vai no escritório do advogado, eu quero pagar tanto, eu não tenho dinheiro, assina. O advogado nem vai olhar, vai assinar e vai lá e acabou não sendo protegido como deveria. E sabe que isso é tão importante para você que é pastor, para você meditar a respeito disso. Nos procure. Eu tenho certeza que nós vamos poder assessorá-lo, ajudá-lo. O Dr. Alex Grotti entende muito dessa área e nós estamos aí para te ajudar. Bom,